Bom, pessoal, nessa videoaula nós iremos tratar do designer de templates para controles. Nós vamos mudar um pouco a sequência das nossas videoaulas para não ficar muito cansativo. Então nós vamos fazer uma coisa bastante interessante hoje. Hoje nós vamos então trabalhar a aparência de um controle. Nós veremos como isso é feito. Para que a gente possa construir então a nossa videoaula, nós iremos usar um botão que acredito eu seja um dos controles que mais sofre influência, né, e alteração por parte dos designers, né? É o componente de interface que mais sofre personalização. Então, para esse projeto, nós vamos adotar o seguinte nome: Novo Projeto 6. Nós vamos continuar gravando essas informações no mesmo diretório. Nós estamos usando C# como linguagem para aplicarmos inteligência ao nosso projeto, mas até agora a gente só está tratando das interações com a parte visual. Por enquanto ainda não desenvolvemos nada que necessitasse de programação. Mas para que a gente possa montar o projeto, a gente precisa definir que tipo de linguagem a gente vai usar e a versão. Vamos continuar deixando como configurado desde o início. Vai ser um projeto do tipo Windows Presentation Foundation, né? Vai ser um WPF Application, uma aplicação no formato WPF. Ele está construindo, né, a infraestrutura necessária para desenvolvermos o projeto, que é a nossa janela e toda a codificação que ele faz internamente para que isso possa ser possível. Bom, então, como dito, vamos selecionar um controle. A gente vai usar um button, né, para que a gente então possa estar desenhando a interface do nosso controle. Vou desenhar um button mais ou menos do tamanho legal. Vamos centralizar ele aqui na tela. E agora a gente vai então prosseguir com a criação de uma aparência para esse botão. Aqui na paleta de objetos, a gente observa que nós temos o layout e o botão inserido no nosso projeto. Nós iremos usar a paleta para nos auxiliar no processo de orientação. Aqui, por exemplo, no botão, clicando com o botão direito do mouse sobre o controle, a gente tem a seguinte propriedade: editar templates, editar cópia. O botão ele vai ser transportado para uma área de edição de controles. Mas para isso a gente precisa definir qual será a abrangência dessa personalização. Ela será feita somente para o projeto em questão ou para a aplicação de uma forma geral? Será só para esses documentos? O botão só será personalizado, o botão personalizado só aparecerá nessa janela, né? Que é esse aqui somente nesse documento? Será em toda a aplicação? Ou ele pertencerá a um dicionário, né, de itens personalizados, como uma biblioteca, por exemplo, uma DLL, onde a gente vai poder aproveitá-la em todos os projetos, em todos os documentos do projeto. Então a gente precisa definir isso. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é definir um nome para o botão. Vamos botar, por exemplo, aqui o nome de Play. Vai ser um botão de início. E vamos colocar ele num dicionário. Vamos fazer diferente do que a gente fez na aula anterior a respeito da memorização das cores. Vamos botar ele num dicionário. O nome desse dicionário vai ser Buttons. Tá ok? Buttons. Vamos lá. Buttons Create. Esse vai ser o nome da nossa biblioteca. Uma vez feito isso, o botão já está nomeado. Ele vai fazer parte de uma biblioteca XAML. E a gente então agora tem condição de estar desenhando o template desse botão. Vocês observaram? A gente agora está dentro de um diretório de manipulação de templates de layout, ou de manipulação de layouts de objetos. Está vendo? A gente está numa espécie de editor personalizado. A nossa My Windows ela sumiu. E a gente aqui observa uma certa profundidade hierárquica, né? A gente tem um template, aqui a gente tem o nosso botão, e aqui a gente tem
o controle do Windows, né? Que é a biblioteca. Aqui a gente tem então definido a biblioteca, aqui a gente tem o nosso botão e aqui o tema desse botão. Então vamos agora proceder com a personalização. Esse botão ele já tem uma interface, olha, se vocês perceberem, é um objeto que tem uma espécie de almofada, né? É um relevo almofadado. Aqui a parte mais clara, que a luz está sendo projetada nesse ângulo aqui, e aqui a parte de baixo mais escura. Mas é um tema, um template muito clássico, e a gente está querendo uma coisa mais personalizada. Então agora a gente vai interferir nesse tema e fazer as alterações necessárias para um botão mais personalizado. Nós não iremos alterar esse tema, nós iremos, na verdade, criar um tema do zero. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender quais são as partes que compõem a interface do nosso controle. Então, a gente tem aqui o rótulo do botão, né? Que, como a gente pode perceber, olha, tá vendo? Ele está desancorado, né? Ele não sofre formatação. Tanto é que se a gente aumentar o botão, o rótulo permanece do mesmo tamanho. Se a gente, por exemplo, mantesse o rótulo vinculado às extremidades do botão, quando esse botão sofresse uma formatação, um dimensionamento, o rótulo aumentaria também. Tá vendo? A gente agora vai começar a aplicar todos aqueles conhecimentos que a gente obteve nas aulas anteriores. Aqui, por exemplo, olha, é a parte que compõe a aparência do botão. Ele é definido como Chrome. A gente vai deletar esse material, né? Nós vamos deletar esse material e vamos agora compor o nosso botão, né? Vamos então, por exemplo, desenhar um retângulo aqui, ó, dentro do nosso botão. Olha, a gente estudou logo no início da aula, das primeiras videoaulas, a respeito da possibilidade de a gente aumentar a nossa área de visão. Tá vendo? Chegou uma hora muito apropriada para a gente fazer isso, né? Para a gente poder acertar direitinho aqui, ó, dentro da área útil, né? Que compõe nosso botão. A gente fez aí o preenchimento do espaço com uma forma básica. Agora, uma coisa que a gente pode fazer para começar a incrementar um pouco o design é fazer com que esse design ele tenha uma forma mais elegante, menos abstrata. A gente consegue obter resultados bastante impressionantes com ações simples. O simples fato da gente suavizar os corners ou as pontas do objeto já causa um efeito bastante interessante. Vamos voltar ao nosso objeto para visualização normal, 100%. Olha só, essa moldura que nós estamos vendo aqui é somente a área de preenchimento, ou seja, a gente não pode extrapolar o nosso objeto, né? Então tá, nós desenhamos o nosso objeto. Agora a gente vai aplicar um preenchimento a esse objeto. Vamos acessar a paleta Propriedades. E na paleta Propriedades a gente vai então aplicar um preenchimento ao nosso objeto. Vamos aplicar um gradiente. O efeito de iluminação geralmente ele vem do céu para baixo, né? do topo para baixo. Então a gente precisa fazer a inversão desse degradê. A gente pode fazer isso da seguinte forma: virar os controles, né? E a gente vai obter esse resultado. A gente pode fazer a inversão aqui com esse recurso, né? Com esse atalho, ó, que é o Reverse Gradient. Ou a gente pode adotar o seguinte critério, né? Usar a ferramenta de manipulação. Aí a gente vai também ter condição de fazer o reverso do nosso gradiente. Tá vendo? Uma coisa que a gente pode fazer também eu vou desfazer isso aqui, a gente pode usar o Shift para fazer a rotação do degradê em ângulos incrementais, né? É mais fácil do que a gente fazer isso manualmente, ó. Tá vendo? A gente não conseguiria acertar com a precisão. Então o Shift nos auxilia nesse processo. Então nós fizemos a rotação do botão. Agora, continuando no processo de desenvolvimento do layout, a gente já tem bastante coisa. A gente já tem um efeito almofadado, olha, a impressão que ele tem que ele está gordinho aqui.
Nós vamos aplicar agora uma outra forma básica, um outro retângulo, aqui, controle, para que a gente possa então continuar desenhando os efeitos visuais. Olha, isso foi feito de propósito para que vocês possam perceber que o controle ele não aceita múltiplos objetos, né, na sua estrutura visual. O que ele acabou fazendo? Ele acabou deletando a forma anterior que a gente tinha trabalhado. Então a gente não consegue trabalhar multicamadas no botão. Existe um macete muito interessante que a gente pode fazer uso dele, que é a aplicação de um grid. Um grid para compor os inúmeros objetos que vão fazer parte do design do botão. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos deletar este objeto aqui. Nós vamos então instalar um grid. Cliquei duplo no objeto, olha, o grid então tomou a forma do nosso botão, do nosso controle. E agora a gente vai poder então fazer o uso dos inúmeros objetos que vão então compor o design do botão. A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar uma forma básica, né? Um retângulo. Nós fizemos isso. Vamos aumentar a nossa área de visão para 400% e vamos reformatar o botão. Aqui ele está com 45 pixels, a gente tem que zerar isso aqui. Em propriedade, a gente pode zerar isso, então ele vai tomar a extensão todinha da nossa. Ele está com os cornes arredondados devido à nossa última configuração, né? Ele mantém o status, os valores. Então a gente observa que a gente tem o nosso botão até agora parcialmente montado. Mas para a gente possa fazer um botão elegante, a gente vai aplicar alguns outros objetos, alguns efeitos. Então agora a gente vai fazer aquilo que a gente está tentando fazer e não conseguiu, que é a aplicação de um outro objeto, né? Uma outra forma básica. Essa forma básica ela vai dar aquele efeito aqua, daquele botão que o pessoal gosta de fazer. Vamos então tirar os contornos desse objeto. Né? Vamos ocultar aqui essas paletas que não estão servindo para a gente. Vamos, por exemplo, zerar o corne dessa forma básica. Vamos, por exemplo, também tirar o degradê. Vamos colocar uma forma sólida e vamos aplicar uma cor. Essa cor, por exemplo, um branco. E vamos colocar ele 25% transparente. Isso. Agora nós vamos voltar ele para a nossa visão normal. Então a gente desenhou aquele efeito aqua, né? Continuando com o processo de desenho da nossa interface do botão, a gente precisa agora aplicar um outro objeto. Já que é um play, ele tem aquela setinha, né? Vamos desenhar uma forma básica aqui. Para a gente apertar o Shift, a gente força ela a ter um tamanho, né, regular. Então tá, desenhamos ele com 53 pixels. Ele está com os cornes arredondados. Vamos tirar esse arredondamento dos cornes. E agora a gente precisa eliminar também esses cantos excedentes que ele tem, para a gente fazer com uma forma retangular um triângulo, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar esse objeto num objeto mais simples. A forma básica é uma forma pré-definida. A gente precisa ter um objeto que permita ser manipulável. Eu estou fazendo um atalho aqui para a gente desenhar esse botão de uma forma mais simples. Porque se a gente pegar, por exemplo, a ferramenta Pen, né, e desenhar o objeto do zero, eu acredito que dê mais trabalho do que a gente aproveitar uma forma, né, como é a forma básica, o retângulo, para tirar um dos cantos dela e transformá-la num triângulo. Então o que a gente precisa fazer é transformar este objeto composto, né, essa forma básica, num objeto manipulável. Vamos transformar ele num caminho, né? Vamos converter ele numa forma alterável. Agora a gente vai pegar esse de seleção, clicar no corne que a gente quer eliminar e deletar esse corne. Olha só, então a gente agora tem um triângulo. Agora a gente precisa rotacionar esse triângulo para que ele então... Vamos apertar Ctrl Z e vamos desfazer, que eu quero apresentar uma coisa diferente para vocês. Se a gente, por exemplo, selecionar um objeto, tá vendo? Sem que ele seja um objeto editável, a gente não consegue então
aquele efeito, que é a remoção de um dos cornes. Então a gente vai transformar o objeto num objeto editável. Vamos trocar de ferramenta e vamos então eliminar o canto que a gente não deseja. Agora a gente não consegue rotacionar esse objeto com essa ferramenta, então a gente precisa trocar de novo de ferramenta. E agora a gente vai apertar a tecla Shift para que a gente faça então a rotação em cornes incrementais. Então a gente conseguiu, ó, nós giramos o nosso objeto, vamos com a seta para a esquerda, posicionar esse botão de play, tá vendo? No centro do nosso objeto. Então a gente conseguiu desenhar o nosso botão, viu? Uma vez terminado a edição do botão, chega ele um pouquinho para a direita. Uma vez terminada a edição do botão, a gente sai do módulo de edição dos controles e volta para a nossa tela inicial. Para nós sairmos do módulo de edição, né, dessa área destinada à implementação de templates de controle, é só clicar aqui, ó. E a gente então volta para a nossa área. Olha só que botão chique. Legal, né, pessoal? Muito legal mesmo. Bom, com isso com essa videoaula nós aprendemos a implementar a aparência ou personalizar os nossos controles. Eu optei por personalizar um botão, o controle botão, porque é um dos controles que mais sofre interferência do usuário. Por isso, ele exige uma certa atenção por parte dos designers, porque ele tem vários estágios, né? Quando a gente está com o mouse sobre, quando a gente aperta sobre o botão, quando a gente remove o mouse de cima do botão, então ele tem diversas aparências. Isso, inclusive, foi tema de uma das nossas primeiras videoaulas. Então, a gente vai desenhar agora as outras fases do botão e aplicar inteligência nele. Esse será o tema das próximas videoaulas. Ok, pessoal, obrigado.